sobre o enlace 802.11. Existem três tipos básicos de arranjos de um enlace 802.11. O primeiro se chama Independent Basic Service Set, ou rede ad hoc. O segundo é Basic Service Set e o terceiro é Extended Service Set. Então, as redes ad hoc, né? As redes ad hoc são criadas de maneira espontânea pelas estações, possuem uma área de abrangência pequena e não possuem um elemento central para controlar a comunicação. Então, exemplo seriam dispositivos móveis, né, computadores, notebooks, celulares, o que for. Esses dispositivos, então, são configurados para a criação, para entrarem em uma rede no modo ad hoc. Eles passam, então, a se comunicar nessa rede sem fio. Não existe um ponto de acesso, não existe um access point, não existe um roteador sem fio. Simplesmente as estações passam a se comunicar utilizando um canal, utilizando um canal de frequência, e a comunicação ela é realizada de maneira direta entre as estações. Ou seja, se A fala com B, e B fala com C, existe uma situação onde A não consegue conversar com C porque C está muito longe, está muito distante. Então, a capacidade de uma estação de falar com as demais está diretamente relacionada à distância entre elas. Então, essas redes elas podem ter alguns elementos que não são visíveis por outros devido, então, à área de abrangência. Então, a área de abrangência de uma estação ela está diretamente relacionada com a antena, dessa própria estação. E isso difere, sim, de uma rede Basic Service Set, que possui um elemento central, que é o Access Point, o ponto de acesso sem fios. Esse elemento central é quem define a área de abrangência da rede. Então, todas as estações se comunicam com o Access Point. Então, se a estação A quer falar com a estação B, a estação A manda o quadro para o Access Point e o Access Point repassa para a estação B. Não existe comunicação direta entre estações. Sempre tem que passar pelo Access Point. E quem define a área de abrangência da rede é o próprio Access Point. Então, para uma estação estar na rede, necessariamente ela precisa estar dentro da área de abrangência do Access Point. Então, eu tenho estações que não conseguiriam se comunicar diretamente por estarem distantes, porém, se ambas estão na área de abrangência do Access Point, que é o elemento que vai possuir, no final das contas, a melhor antena, pelo menos é isso que se espera, essas estações continuam conversando devido, então, a essa estrutura centralizada, devido ao Access Point. O Access Point funciona como um hub para a rede sem fios, ou seja, tudo que ele transmite as demais estações escutam. Isso começa a ser modificado a partir das técnicas de multi-user MIMO, Multiple Input, Multiple Output, que é a multiplexação através do uso de múltiplas antenas, Então, mas a princípio o Access Point transmite e todas as estações escutam. Então é algo que está se modificando. E entre a rede sem fios e a rede cabeada, o Access Point normalmente possui uma ou mais portas Ethernet. O Access Point funciona como uma bridge, ou seja, ele faz a compatibilização entre os quadros do enlace sem fio com o quadro Ethernet. Faz essa compatibilização como se fosse um switch de duas portas. Ele tem uma porta sem fio e uma porta com fios. Então ele vai ter uma MAC table, da mesma forma que o switch, ele vai ter os endereços MAC de quem está na rede sem fio e os endereços MAC de quem está na rede cabeada. E ele vai fazer então a comunicação entre essas duas redes, vai servir como uma ponte entre essas duas redes. O terceiro tipo, então, é uma extensão do Basic Service Set, que se chama Extended Service Set, onde eu tenho múltiplos access points e cada access point definindo uma área de abrangência. Nesse arranjo, os access points conversam entre si através de um sistema distribuído. Existe um protocolo de comunicação entre access points, IAPP, Inter Access Point Protocol, e esse protocolo de comunicação serve para que um access point informe sobre quais as estações estão conectadas com ele.
os demais access points, né? Então, uma estação consegue sair da área de abrangência de um access point e entrar na área de abrangência de outro access point e trocar de access point sem precisar realizar o processo de associação e autenticação novamente. Então eu consigo fazer de uma maneira bem similar ao que acontece com celulares quando a gente troca de torre, né, e não se percebe que se trocou de torre. Então os access points ficam conversando entre si e uma estação consegue então sair da abrangência de um access point e entrar na abrangência de outro access point sem perder a conexão, né? Sem precisar renovar IP, sem precisar passar por todo o processo de entrar na rede novamente. Essa migração entre torres ou entre pontos de acesso é chamada de handoff. Um outro tipo de arranjo que na realidade, né, a gente não pode definir como um arranjo básico, mas enfim, é uma forma de conexão sem fio bastante comum, são as conexões ponto a ponto, onde eu tenho pontos remotos, né, e eu quero criar uma espécie de link WAN entre eles, né, matriz filial, duas posições distantes 10, 20, 30 quilômetros, enfim, né, aquele link ponto a ponto. Como é que eu faço para configurar um link ponto a ponto? Bom, eu preciso de dois equipamentos sem fio. Eu posso utilizar um access point, eu posso utilizar e uma estação, eu posso utilizar duas estações, ou eu posso utilizar dois access points, né? Depende de como eu quero configurar. Então, utilizando duas estações, por exemplo, sem access point, eu precisaria criar uma rede ad hoc entre eles, né, entre essas duas estações. Então, eu crio uma rede ad hoc e elas conversam entre si e aí posso configurar elas para funcionarem como bridge ou como roteador, ou seja lá o que for. Se eu tiver um access point e uma estação, esse access point vira o ponto de acesso e a estação o cliente dele. E a estação se conecta nele e configura novamente, né, os serviços de rede lá, de roteamento que eu preciso ter. Se eu tiver dois access points, né, a maioria dos access points permite que o access point se comporte como um cliente de outro access point. Então eu vou na configuração dele e digo que ele deve ser um cliente do access point X. E ele se conecta no access point como se fosse um cliente e ele estabelece um link entre eles. E aí eu posso, enfim, conectar as portas Ethernet desses dois access points, cada um na sua rede, e tenho uma ponte, né, entre os dois enlaces, entre os dois lugares remotos. Então existem diversas formas de conectar esses links ponto a ponto. Um tipo de arranjo bastante incomum, né, pouco comum, mas interessante do ponto de vista científico e para situações específicas, são as redes Mobile Ad Hoc Networks, MANET. Tá? Que é uma rede MANET? É uma rede ad hoc, ou seja, eu não tenho access point, porém, as estações conseguem servir como elos de ligação entre si. O que significa isso? Significa que, nesse exemplo, se a estação A quer conversar com a estação B, ela pode, caso ela não alcance a estação B por distância, né, não tem potência para chegar, enfim, problema de antena, abrangência, ela pode utilizar estações intermediárias, né, para enviar o quadro para a estação B. Então, para que isso aconteça, é necessário que essas estações troquem informações entre elas e que cada estação monte rotas para todos os destinos possíveis. Então a estação A tem que saber que para chegar na B ela vai mandar para cá, e essa aqui para cá, e essa aqui para cá. Então a criação dessa rota ela é feita de forma dinâmica. Além disso, existe a possibilidade de cada um desses nodos estar em movimento. Então essa rota que está sendo utilizada nesse exemplo, pode ser que uma dessas estações se movimente e ela não seja mais viável no momento seguinte. Então uma nova rota tem que ser descoberta. Então, se imaginar que todas essas estações estão se movimentando, é necessário que a cada instante se encontre rotas para cada um dos destinos possíveis. Além disso, é possível, por exemplo, que existam diversas rotas para o mesmo destino. Então, nessas redes, eu preciso ficar o tempo inteiro mandando informações, né, mandando quadros sobre rotas.
né? E isso me gera um overhead bastante alto, ou seja, o desempenho de vazão desse tipo de rede ele é prejudicado devido a essa possibilidade. Então, quando é que se usa uma rede MANET? Né? Se estuda bastante essas redes para criação de redes veiculares, ou seja, entre carros, né? Um carro conversando com o outro e passando informações de segurança, enfim. Né? A criação, imaginem uma rede entre automóveis. Então seria uma rede sem um ponto de acesso central, né? Onde um carro fala com o outro. Também situações de guerra e desastre, onde não se tem uma infraestrutura, onde a infraestrutura foi destruída por algum motivo, e eu preciso criar uma rede de comunicação de forma rápida e que se adapte, né, à inexistência de uma estrutura como, por exemplo, torres de celular. Imagina que todas as torres de celular foram destruídas por uma catástrofe, alguma coisa assim, então eu preciso ter uma forma de comunicação rápida, eu posso tentar criar uma rede dessas, né, uma rede MANET. Então é um arranjo bastante interessante. Bom, mais especificamente, então, sobre as funções que o nível de enlace 802.11 precisa desempenhar para que se crie, né, para que se configure uma rede sem fio. Então, o nível de enlace ele tem que fazer o controle da comunicação no nível físico, ou seja, identificar a ocorrência de erros e o tratamento desses erros, né, lembrando que a quantidade de erros de transmissão de nível físico de uma rede sem fio é muito superior à ocorrência de erros de transmissão de uma rede Ethernet. Além disso, a parte de endereçamento, né, no caso as redes sem fio elas são baseadas no protocolo I38002.3 das redes Ethernet, então se usa o mesmo endereçamento, MAC address, a mesma coisa, o mesmo tamanho, né, então se torna o processo de comunicação entre uma rede sem fio e uma rede com fios bastante mais simples, não precisa ser interligada por roteador, pode ser interligada por bridge, né. Um controle de acesso que usa o CSMA-CA, né, em alguns casos, a gente vai ver isso. E um controle de erros, por causa da grande quantidade de erros, do tipo stop and wait. Então, o primeiro aspecto a ser analisado é esse stop and wait, esse controle de erros. Devido ao fato que nós temos muitos erros de transmissão nas redes sem fio, foi necessário adicionar mecanismos de identificação e correção de erros no nível de enlace. Isso é uma coisa que não existe na rede Ethernet, por exemplo. Na rede Ethernet, quando a gente transmite um quadro, e a gente tem o CSMA-CD, né, Carrier Sense Multiple Access com Collision Detection, né, o Collision Detection faz com que a estação permaneça escutando o meio enquanto transmite. No momento que ela escuta toda a transmissão, ela assume que a transmissão ocorreu sem erros. E a probabilidade de ocorrer erro é bastante baixa. Né? E então, se o quadro, porventura, aconteceu um erro e o quadro chegou com problemas no destino, o destino identifica o erro através do CRC32, né, das redes Ethernet, através da verificação de integridade, e descarta o quadro. E o quadro não é retransmitido nem nada. A estação que transmitiu não fica sabendo que houve o erro. Se essa comunicação fazia parte de uma comunicação TCP, aí o TCP vai identificar o erro e vai retransmitir. Se era UDP, bom, paciência. Nas redes sem fio, não. Nas redes sem fio existe essa grande taxa de erros e, por isso, as próprias placas de rede detectam a ocorrência de erros e retransmitem caso exista algum problema. Então, como é que funciona essa identificação e essa retransmissão? É o algoritmo mais básico possível, né? O algoritmo do stop and wait. Ou seja, cada vez que uma estação transmite um quadro, ela para e aguarda o recebimento de um ACK. Ela só vai transmitir o próximo quadro após o recebimento do ACK. Se esse ACK não chegar num timeout, né, num tempo específico, né, esse quadro vai ser retransmitido, vai se assumir que houve erro e o quadro vai ser retransmitido. Então, se ela transmite um quadro e acontece tudo bem, o quadro foi recebido sem problemas, né, a estação que recebeu o quadro
retorna um ACK para a estação transmissora. Se acontece um erro, ou o quadro é perdido, ou enfim, não chega até o destinatário, ou se o destinatário recebeu o quadro com erros, ele vai identificar o erro através do CRC32 e não vai enviar o ACK. A ausência do recebimento do ACK faz, então, com que a estação transmissora retransmita aquele quadro. Então, a gente tem uma comunicação half duplex, né? Esse processo é atômico, ou seja, esse processo, nada pode interromper esse processo, né? O envio do quadro e recebimento do ACK, ninguém fala durante esse processo, né? Todas as estações permanecem em silêncio durante todo esse tempo. E não existe a possibilidade de uma estação enviar vários quadros e ficar guardando o ACK para essa sequência de quadros. É um por vez. Tá? Então, uma estação transmite por vez, é a half duplex, e para cada quadro ela recebe um ACK. Esse é o motivo, por exemplo, se pegar uma rede de 54 megabits, uma rede 802.11g, e se utilizar um software para medir a vazão da rede, ou seja, quantos bits de dados eu estou conseguindo transmitir por segundo, se vai chegar à conclusão, ou seja, o software vai apresentar sempre 50%, isso é metade. Então, a rede 54 vão ser 27 megabits por segundo de vazão de dados. Então, uma rede de 54 megabits, sem fios, equivale, na melhor hipótese, a uma rede, né, 27 megabits cabeada. Sempre metade da vazão devido à necessidade desse quadro de ACK. Então, para cada quadro eu preciso de 2. Bom, uma outra situação que é problema específico, né, de rede sem fio é a situação dos nodos escondidos. Então, o que é isso? Quando eu tenho... vou imaginar aqui essas 3 estações. Vou imaginar que essa estação do meio é um access point. Tá? Eu tenho a máquina A. A máquina A consegue transmitir para o access point. O access point consegue enxergar A. Uma está dentro da área de abrangência da outra. A máquina B consegue transmitir para o access point, e o access point consegue transmitir para a máquina B. Então, ambas as estações conseguem enxergar o access point consegue enxergar as duas estações, então as duas estão na rede. Tá, como é que funcionaria a comunicação nessa situação? Vamos imaginar que a gente está utilizando o CSMA-CD aqui. Então a estação A quer transmitir um quadro. Como é que faz o CSMA, né? Carrier Sense. No Carrier Sense, a estação escuta o meio. E ela vê o meio está livre. E ela começa então a transmitir e continua escutando, collision detection, né? Continua escutando o que está transmitindo para ver se existe alguma colisão. Bom, a estação B, enquanto A está transmitindo, a estação B decide transmitir. Então o que ela faz? Carrier Sense, ela escuta o meio. Porém, a máquina B não está ao alcance da transmissão de A, ou seja, ela não consegue escutar o que A está transmitindo. Então ela vai escutar e para ela o meio está livre. E aí o que ela faz? Inicia a transmissão e fica monitorando o meio para ver se existe colisão. Bom, o access point que está aqui no meio está recebendo agora duas transmissões ao mesmo tempo, ou seja, ele está recebendo uma colisão. Ele não vai conseguir separar as duas comunicações. Então, para ele, existiu uma colisão. A que continua escutando o meio, só escuta a própria transmissão, não escuta a transmissão de B, porque está longe. E B escuta só a transmissão dele e não escuta a transmissão de A, porque está longe. Então, A e B pensam que a comunicação ocorreu sem colisões. Porém, no access point, né, os dados chegaram, né, os sinais chegaram todos colididos. Então, essa situação é uma situação especial da rede sem fio chamada de nodos escondidos, né, onde um nodo não encontra o outro. E isso impede que se use o CSMA-CD numa rede sem fio nessa situação de nodos escondidos. O que se usa então? O collision avoidance, ou seja, se evita colisões ao invés de se detectar, porque a detecção ela não é possível, né? Então, já que a gente não pode detectar, vamos tentar evitar que uma colisão aconteça. Como é que funciona para a gente evitar uma colisão? Cada vez que uma estação quer transmitir, ao invés de transmitir os dados, é a mesma coisa, ela escuta o meio e tal, mas ao invés de transmitir os dados, ela transmite um quadro bem pequeno, chamado de Request to Send. Nesse Request to Send, né, o RTS, ela vai enviar uma variável, né, chamada de
Network Allocation Vector, NAV, tá? Dizendo por quantos milissegundos ela precisa ocupar o meio de comunicação para transmitir o que ela quer transmitir. Então ela calcula a velocidade da rede, né, calcula quantos bits ela quer transmitir e ela chega à conclusão de quantos milissegundos ela precisa da rede. Bom, o access point, né, nesse caso aqui quem está recebendo, ele analisa esse request to send e ele envia uma mensagem de ok, pode transmitir, clear to send, dizendo agora quantos milissegundos ele fornece para a estação. Então, esse cálculo do Network Allocation Vector, ele leva em consideração essa primeira troca. Então, vamos imaginar assim, que ele colocou aqui que ele precisa de 10 milissegundos, contando com essa primeira comunicação, e aqui o Clear to Send diz, olha, os próximos 8 milissegundos tu pode transmitir. Tá? A estação transmite, então, o quadro nesses 8 milissegundos e recebe o ACK, né, aquela operação que a gente estava, né, já vendo ali de Stop and Wait. Então, request to send, quero transmitir durante tantos milissegundos. Ok, pode transmitir durante tantos milissegundos. Envia o quadro e recebe o ACK. Esse é o CSMA-CA. E por que isso resolve o problema dos nodos escondidos? Por quê? Voltando naquela situação onde eu tenho a estação A, o access point e a estação B, quando a estação A enviar o request to send, a estação B não vai escutar, porque está muito longe. Porém, quando o access point responder com o clear to send, pode transmitir por 8 milissegundos, todas as estações, lembre-se que o access point é um hub, né? Então todas as estações vão receber o clear to send e todas elas vão saber que alguém vai transmitir pelos próximos 8 milissegundos. Então todas as estações vão silenciar. Se B queria transmitir alguma coisa, ao receber o clear to send, ele sabe que ele tem que ficar sem transmitir, ele tem que ficar quieto pelos próximos 8 milissegundos. Então, faz com que as estações que não estão escutando a transmissão fiquem em silêncio durante essa comunicação, durante a transmissão e recebimento do ACK. Então, com isso, eu evito a colisão entre nodos escondidos. Tá? Só que essa solução acarreta num overhead gigantesco. Se só com a transmissão do quadro e recebimento do ACK minha rede já cai para 50% da vazão, imagina se para cada quadro que eu vou transmitir, eu tenho que transmitir request to send, recebe clear to send, manda um quadro e recebe ACK. A vazão da minha rede vai lá para baixo. Né? A minha velocidade de dados vai cair lá embaixo porque esse overhead é gigantesco. E o CSMA-CA ele é adequado em situações onde eu tenho nodo escondido. Se eu não tenho nodos escondidos, se eu não tenho essa situação, ele não é tão necessário assim. Ele não é necessário, na realidade. O simples fato de eu escutar o meio antes de transmitir já vai impedir que existam colisões. Então, o que acontece na prática? O uso do CSMA-CA vem desabilitado nos access points. Ele não está ligado. E eu, como administrador, devo configurar caso eu queira utilizar o request to send, clear to send, caso eu queira utilizar o CSMA-CA. Então, como é que eu configuro isso? Nos access points, vai ter lá uma das configurações que vai dizer o seguinte, qual é o tamanho do quadro, tamanho mínimo para eu enviar o request to send, tamanho mínimo do quadro para enviar o request to send. Porque vou imaginar que eu tenho um nodo escondido. Quando é que eu vou ter problema? Quando esses nodos escondidos começarem a conflitar, né? Começarem a criar colisões. A probabilidade de haver uma colisão ela é maior para quadros grandes. Então eu vou dizer, olha, quadros acima de 1000 bytes utiliza o request to send. Quadros acima de 500 bytes utiliza o request to send. E aí eu vou monitorando a rede para ver se estão ocorrendo muitas colisões. Quanto maior o número de colisão, mais eu diminuo o tamanho do quadro que eu vou transmitir. Então, quadros a partir de 300 bytes utiliza o request to send. A vazão da minha rede vai começar a cair, porém eu vou garantir a comunicação. Se eu não tenho ocorrência de colisões, eu desabilito o request to send e as estações ficam somente utilizando o Carrier Sense Multiple Access, então só o CSMA mesmo, né, sem precisar se preocupar com as colisões.
Tá? Então, deixar bem claro, isso é uma configuração que o administrador tem que fazer no Access Point caso ele queira utilizar o CSMACA. Dizer que toda rede sem fio utiliza o CSMACA não é verdade na prática. A grande maioria das redes não utiliza isso porque o administrador não configura as redes para utilizarem isso e vem por padrão desabilitado nos Access Points. Bom, analisando em relação aos estados que uma estação pode assumir em uma rede sem fio. No primeiro momento, a estação se encontra no estado não autenticado e não associado. É quando a estação tá, né, recém foi ligada e ela está em busca da rede sem fio. Aí o usuário vai lá e clica, né, na rede sem fio que quer se associar, né? Quer entrar na rede sem fio, ele vai lá e clica, ou o sistema operacional já está configurado para automaticamente tentar se conectar nela. Enfim, de alguma forma, a estação, então, quer se associar na rede, quer entrar na rede. Bom, nesse momento, existe um processo de autenticação. Né? A estação tem que provar que ela é autêntica para entrar na rede. Esse processo de autenticação, então, existem modelos de autenticação, né? Pode ser, a gente vai ver cada um deles, pode ser Open System, pode ser Shared Key, pode ser Pre-Shared Key, ou pode ser 8021X. Então, conforme o processo de autenticação, né, a estação tem que provar de alguma forma que ela é autêntica, e aí ela passa para o estado 2, que é estação autenticada, porém ainda não associada. No estado 2, ela vai trocar quadros de controle com Access Point, porém ela ainda não está na rede. Ela não consegue nem enviar, nem receber quadros da rede. Aí, então, automaticamente, depois do processo de autenticação, a estação parte para o estado 3, que é o estado autenticado e associado. Então, estado 1 está fora da rede, estado 2 está autenticada, porém ainda não associada, e aí ela passa automaticamente para o estado 3, que é o estado de associada. Então, quando ela prova que ela é autêntica, ela então consegue, né, se associar na rede e aí então vai conseguir receber e transmitir quadros da rede. Né? Então, todo esse processo de autenticação, até o processo de associação, ele ocorre sempre no nível 2, no nível de enlace. Né? Então a estação ainda não tem IP da rede, ela não sabe quem é roteador, ela não resolve o nome, ela não faz nada. Ela só troca quadros de controle e de nível de enlace com o Access Point. Então, como é que a gente faz do ponto de vista do cliente para passar por esse processo? Né? Então são 4 coisas que a estação cliente tem que definir para conseguir entrar numa rede. Primeiro, qual é o tipo da rede? Se é uma rede ad hoc ou se é uma rede com Access Point. Né? Existe ainda, isso não é mais comum, os sistemas operacionais não se comportam mais dessa maneira. Mas num primeiro momento, eu conseguia colocar minha placa de rede dizendo para ela, né, configurar minha placa de rede dizendo para ela, olha, a primeira rede sem fio que tu encontrar, independente se ela for uma rede ad hoc ou se ela for uma rede de Access Point, né, uma rede estruturada, te conecta nela. Né? Então, isso até gerava um problema de segurança, porque ao entrar num ambiente público, um atacante poderia configurar uma rede ad hoc no computador dele e todas as estações que estavam configuradas para entrar automaticamente em qualquer rede montavam, né, entravam nessa rede, montavam uma rede ad hoc com ele. Então, hoje em dia, tu tem que explicitamente dizer quando tu quer montar uma rede ad hoc. Né? Os sistemas operacionais já vêm preparados somente para se conectar com redes Basic Service Set, ou seja, redes que tenham um Access Point. Então, tu precisa dizer que tipo, né, de arranjo tu quer colocar a tua estação. A outra coisa que tu tem que fazer é dizer qual é o SSID da rede, né? Qual é a identificação da rede, qual é o nome da rede que tu quer te conectar. Então, esse nome ele é divulgado pelo Access Point, né? O Access Point envia esse nome em quadros chamados de beacon frames. Ele fica o tempo inteiro enviando o nome da rede. E
é dessa forma que aparece o nome da rede no nosso computador, né? Então, quando a gente abre as configurações de rede sem fio, aparece lá o nome de um monte de rede, né? Das redes que estão disponíveis. São os access points que disseram, né, o nome deles. Aí eu tenho que selecionar qual o SSID, qual é a identificação, né, Service Set ID, né, qual é a identificação da rede, qual é o nome da rede que eu quero entrar. Também, antigamente, né, tu poderia configurar o teu computador para se conectar na primeira rede que aparecesse. Né? Hoje em dia o sistema operacional já não permite mais isso, tu tem que explicitamente dizer qual a rede que tu quer te conectar. Se essa rede não tiver criptografia, não tiver mecanismo de segurança, ele ainda, né, o sistema operacional ainda te obriga a tomar ciência disso. E se tu quiser que a tua estação se conecte automaticamente, por exemplo, uma rede sem fio em casa ou no trabalho, seja assim, tu tem que explicitamente também dizer, olha, eu quero me conectar automaticamente nessa rede cada vez que ela estiver presente. A terceira informação é o tipo de descoberta da rede, a gente chama de scan type. Né? Eu tenho o scan type passivo, onde eu aguardo pelo access point. Então, eu coloco lá, entra na rede, né, do trabalho automaticamente e fica aguardando que a rede se anuncie, ou seja, que o access point envie o nome dele. Isso é uma forma. A outra forma seria assim, olha, te conecta automaticamente no trabalho, mas não espera o access point se anunciar. Tu, né, a placa de rede sem fio, pergunta sempre que tu for ligado, ou seja, sempre que o computador for ligado, vai perguntar se o access point está presente naquele ambiente. Então não interessa onde a estação está, cada vez que ligar a estação ela vai perguntar se o access point do trabalho está ali ou não. Quando é que isso é interessante? Alguns administradores configuram os access points para não divulgar o seu próprio nome. Então, por exemplo, no trabalho tem lá a rede trabalho, né? O nome da rede é trabalho. Aí eu configuro o access point para não divulgar esse nome. Porque assim o atacante nunca vai saber qual é o SSID da rede e não vai conseguir se conectar. Né? Isso é o que o administrador pensa. Né? Bom, eu configuro a minha placa de rede sem fio da seguinte forma. Cada vez que tu for ligado, né, o computador for ligado, pergunta se o access point trabalho está aqui ou não. Então, cada vez que tu liga a estação, a placa de rede envia uma pergunta, né, chamada de probe, né, um probe request, perguntando, trabalho, tu está aí? E aí o access point, então, responde, sim, eu estou aqui. E aí eu me associo naquela rede. Né? E aí que está o grande problema de segurança dessa noção de esconder o SSID. Cada vez que uma estação pergunta, trabalho, tu está aí? O atacante pode capturar esse pacote e esse pacote não tem criptografia. Então, esconder o SSID, não divulgar o SSID, não resolve em nada a questão de segurança. Mas, enfim, né, existem administradores que gostam de não divulgar o nome. A quarta e última informação, que normalmente o sistema operacional conecta de forma automática, é qual canal que a estação, né, que a placa de rede vai se conectar. Né? Então, o que acontece? Quando se liga o computador, né, a placa de rede fica varrendo os 11 canais o tempo inteiro, né, fazendo ali um round robin ali, dos 11 canais, esperando beacon frames, esperando access points, e vai mostrando todos os access points, e o sistema operacional sabe qual canal está cada um. Então, quando tu clica no access point que tu quer te conectar, ele automaticamente já configura isso. Né? Aqui é um beacon frame, né? Esse é um beacon frame de uma rede 802.11b, né? Vai até 11 megabits, uma rede bem antiga. Né? Foi capturado com Wireshark e tal, esse quadro aí. Enfim, quais são as velocidades que ela suporta, se está ligado o app ou não, e qual é, né? Aqui no caso era lá BIM o nome da rede. Qual é o SSID da rede. Então, após a identificação do SSID e de todas aquelas características, né, se está no estado 1, não autenticado, não associado, quando clica lá e seleciona que quer se conectar naquela rede, né, a estação passa para a fase de autenticação. Então, quais são os possíveis mecanismos de autenticação das redes sem fio? Existe o Open System,
shared key, pre-shared key e 8021X. No padrão inicial, né, que usava o app, a gente tinha o Open System e o Shared Key. Depois de todos os problemas de segurança das redes sem fio, se passou para o WPA e WPA2, que usa o Pre-Shared Key, e o 8021X. Né? Vamos dar uma olhada em cada um desses caras. Então, primeiro, o Open System é considerado como o processo de autenticação nula. Né? Ou seja, todas as estações são aceitas, não existe desafio, não existe usuário, não existe senha, não existe nada. É a forma como os access points vêm, né, da caixa. Ou seja, tu tirou o access point da caixa, tu ligou ele e qualquer computador consegue se conectar nele. Então não existe autenticação. O protocolo é a troca de dois quadros de controle. A estação envia um quadro dizendo quero me conectar e o access point responde isso com sucesso. Ok, você já está conectado. E aí a estação passa para o estado autenticado e associado, ou seja, passa a entrar na rede. Obviamente que não existe nada de segurança nesse processo de autenticação, né? E o que se espera é que o usuário, no momento que começa a configurar o access point, faça isso num ambiente seguro, né? Não ligue o access point na sua rede, primeiro configure um mecanismo de autenticação minimamente decente, né? E só coloque esse access point em produção após a autenticação ter sido garantida. O segundo mecanismo de autenticação é o Shared Key. Tá? Foi o primeiro mecanismo então, de autenticação que utiliza alguma forma de validação de usuário. Na época utilizava o app e um texto desafio. Então como é que funciona? A estação envia uma requisição, né? Quero me autenticar para o access point. O access point, então, gera um texto aleatório, gera uma sequência de caracteres aleatórios e envia esses caracteres aleatórios para a estação. A estação, então, cifra esses caracteres, né? Criptografa esses caracteres utilizando o app, né? E utilizando uma chave. A chave é a semente, né, criptográfica compartilhada entre a estação e o access point. Então, criptografa e devolve para o access point. Como os dois possuem a mesma chave, né, o access point também criptografa aquele texto aleatório que ele gerou e verifica se o resultado deu o mesmo. Se o resultado deu o mesmo, significa que as duas estações, né, o access point e a estação, estão utilizando a mesma chave. Se deu diferente, é porque a estação tem uma chave diferente. Né? Então, a partir dessa comparação, o access point envia um resultado para a estação dizendo, olha, você conseguiu ou não conseguiu. Né? O problema desse mecanismo de autenticação é que a chave utilizada para fazer o processo de autenticação é a mesma chave utilizada para cifrar toda a comunicação sem fio. E o app se descobriu posteriormente, e se vai ver isso, né? Se descobriu posteriormente que possui algumas fraquezas. Então, esse processo ele pode servir como base para um ataque onde se descobre, enfim, a semente compartilhada entre as estações. Então, o que se acabou fazendo é alterando esse mecanismo a partir do WPA. Mas vamos analisar com calma isso quando a gente der uma olhada nos algoritmos de criptografia. Então, o Pre-Shared Key ele é similar, porém, ele não tem esse problema de utilizar a mesma chave durante toda a comunicação. A chave de autenticação ela é utilizada somente durante o processo de autenticação. Então, ela é uma espécie de chave mestre, né, que tu usa uma vez só, esse segredo, e para se autenticar. E a partir do momento que tu te autentica, o access point então te envia a nova chave que está todo mundo utilizando. Mais ou menos isso que o WPA faz. Né? E no WPA2 também eu tenho uma chave mestre, que depois ela é alterada por uma chave pelo WPA2. Então esses dois
desses dois modelos, nesses dois protocolos de segurança, WPA e WPA2, utilizam o pré-shared key, ao invés de utilizar o shared key. E o mais complexo, né, é a autenticação via protocolo 802.1x. Para fazer isso, eu preciso de um servidor Radius que vai ter uma base de dados de autenticação, ou seja, nome de usuário e senha, ou certificado digital, ou enfim, alguma forma de validação dos usuários. O Access Point vai servir como um Network Access Server, ou seja, vai servir como um meio de campo entre a estação e o servidor Radius, e a comunicação de autenticação, o processo de autenticação se dá entre o cliente, que a gente chama de supplicant, né, o suplicante, né, o cara que está pedindo a autenticação, e o servidor Radius. E o servidor Radius é quem vai validar se aquele suplicante é ou não autêntico, e ele, servidor Radius, que vai avisar o Access Point se aquela estação pode ou não ingressar na rede. Então é o servidor Radius que faz a validação da autenticação. Obviamente que isso é mais adequado em ambientes empresariais, onde eu vou ter uma estrutura de autenticação centralizada, onde eu posso ter um servidor rede e assim por diante. Eu não posso obrigar empresas pequenas ou residencial, né, pessoas em suas casas, a instalarem, a manterem um servidor Radius. Então, o que acaba acontecendo as pessoas utilizam em suas casas pré-shared key, algumas empresas utilizam pré-shared key e empresas maiores acabam indo para o 802.1x. Bom, feito o processo de autenticação desses 4 mecanismos, né, a partir de 2004, a gente pode considerar ou utilizando o pré-shared key ou 802.1x, vamos esquecer o Open System e o Shared Key puro, né? Então, vamos considerar WPA e WPA2, né? Se passa por um estado de autenticado e não associado, e existe essa passagem automática, então, do autenticado não associado para o autenticado e associado, e aí, então, a estação passa a entrar na rede como se fosse uma estação ligada num ponto de rede, num switch, né? Então, nesse momento, a fase autenticado e associado, ela equivale a eu espetar o cabo de rede no switch e aí começar, então, o processo de DHCP e assim por diante, né?